Escolhido. Você já se sentiu como um instrumento musical raro e valioso, guardado dentro de um estojo empoeirado há anos? Você sente em seu espírito que foi criado para produzir uma melodia única, uma canção celestial que o mundo precisa ouvir, mas por algum motivo você permanece em silêncio, acumulando poeira em um canto. Essa frustração de ter um potencial divino dentro de si, mas não saber como manifestá-lo, é uma das dores mais profundas que um escolhido de Deus pode sentir. A verdade que o céu quer te revelar hoje é que você não está vazio. A Bíblia revela que Deus, o grande maestro, colocou instrumentos, que são os dons espirituais, dentro de cada um de seus escolhidos. O problema não é a ausência do dom. O problema é que ele está adormecido, esperando para ser despertado. Neste estudo profundo, não vamos apenas listar os dons, mas vamos te ensinar a jornada para ativá-los. Você vai aprender sobre os sinais de que um dom está latente em você, as disciplinas espirituais que funcionam como a chave para abrir o estojo, e ouvir testemunhos de homens e mulheres da Bíblia que passaram por esse processo de ativação. Prepare-se, escolhido, pois este vídeo vai te ensinar a tocar a música do seu propósito. Essa sensação de ter um instrumento divino dentro de você, mas não saber como tocá-lo, é o que separa o potencial da realidade. A sua missão, escolhido, não é convencer a Deus a te dar um dom, mas aprender a abrir o estojo e a afinar as cordas daquilo que Ele já te deu. O dom está aí, a unção está disponível, a melodia do seu propósito está escrita, mas ela precisa de um músico disposto a tocar. E se eu te dissesse que o grande maestro do universo quer reger a sua canção hoje, e que ele quer te ensinar a tocar a melodia do seu chamado de uma forma que vai encantar o céu e silenciar o inferno. Antes de continuarmos a explorar as disciplinas que ativam os seus dons, eu quero que você tome uma atitude de fé para começar a tocar a música dos meus dons. Pare o vídeo por um instante e escreva nos comentários: Senhor, toca a tua música em mim. Essa declaração de fé que você fez nos comentários é a atitude de um coração que entendeu um princípio fundamental do reino. Os dons que Deus nos dá são irrevogáveis. A palavra de Deus nos dá uma garantia poderosa sobre isso em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pense na profundidade desta promessa. Deus não te dá um dom espiritual e depois o toma de volta se você cometer um erro. O dom que Ele depositou em você, aquela capacidade sobrenatural que te faz único, está aí para sempre, faz parte do seu chamado. A vocação, o chamado de Deus para a sua vida, também é sem arrependimento, ou seja, Deus não muda de ideia a seu respeito. Ele não te olha hoje e pensa: acho que cometi um erro ao escolher essa pessoa. A lição para nós, escolhidos, é que a ativação dos nossos dons não depende da nossa perfeição, mas da nossa cooperação com um dom que já nos foi dado. O seu dom pode estar adormecido por falta de uso, enferrujado por causa do pecado ou abafado pelo medo, mas ele não foi removido, ele está aí, esperando que você se renda ao Maestro e comece a tocar a melodia do seu propósito. Se o dom de Deus em nós é irrevogável, por que ele muitas vezes permanece adormecido por tanto tempo? A palavra de Deus nos mostra que existem soníferos espirituais, atitudes e mentalidades que nós permitimos em nossa vida e que funcionam como um tranquilizante para os dons de Deus. O inimigo não precisa roubar o seu dom se ele conseguir te convencer a mantê-lo adormecido. O primeiro e mais forte sonífero é a acomodação, a satisfação com uma vida cristã medíocre e sem poder. É a mentalidade da igreja de Laodiceia, que dizia: sou rico e de nada tenho falta, mas que aos olhos de Jesus era pobre, cego e nu.
A acomodação nos faz ter medo de sair do nosso barco e andar sobre as águas, preferindo a segurança da rotina à aventura do sobrenatural. O segundo sonífero é a incredulidade. A dúvida funciona como um curto-circuito que impede o poder de Deus de fluir. Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. O terceiro sonífero é a distração. Vivemos em um mundo barulhento e o inimigo usa o bombardeio de entretenimento e preocupações para abafar a voz suave do Espírito Santo que nos chama para ativar os nossos dons. Se a acomodação e a incredulidade são os soníferos que mantêm nossos dons adormecidos, qual é o despertador espiritual que Deus nos deu? A palavra de Deus nos mostra que a primeira e mais poderosa disciplina de ativação é a oração fervorosa. Não uma oração rotineira e apressada, mas uma busca intencional e persistente pelo poder de Deus. Os dons são ativados em um ambiente de clamor. A igreja primitiva nos dá o exemplo perfeito disso em Atos, capítulo 12. O rei Herodes havia matado o apóstolo Tiago e, vendo que isso agradou aos judeus, prendeu a Pedro com a intenção de executá-lo. Aos olhos humanos, a situação era impossível. Pedro estava acorrentado em uma prisão de segurança máxima, mas a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava em guerra de joelhos. Aquela oração incessante ativou o poder de Deus de forma espetacular. Um anjo entrou na prisão. As correntes caíram e Pedro foi liberto de forma milagrosa. Para entendermos a natureza desta oração, podemos olhar para a palavra grega deesis, se pronuncia deesis. Deesis não é um pedido comum. É uma súplica, uma petição específica e intensa, nascida de um sentimento de necessidade profunda. Foi esse tipo de oração que ativou o milagre. Se a oração fervorosa, a deesis, é o que gera o combustível para a ativação dos dons. A segunda disciplina que a palavra de Deus nos ensina é o jejum que limpa o canal espiritual. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, o jejum é a ferramenta que Deus nos deu para silenciar a nossa carne e amplificar a voz do nosso espírito. Ele desconecta o volume do mundo para que possamos ouvir a frequência do céu com mais clareza. Vemos um exemplo poderoso disso na vida de Esdras. No capítulo 8 de seu livro, ele estava prestes a liderar o povo de Israel em uma jornada perigosa de volta a Jerusalém, levando consigo os tesouros do templo, mas ele estava com vergonha de pedir ao rei uma escolta militar, pois havia declarado que a mão de Deus estava sobre eles. O que ele fez? Ele proclamou um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito. O jejum de Esdras não foi para mudar a mente de Deus, foi para alinhar o coração do povo à direção de Deus e para limpar o canal espiritual de qualquer interferência do medo ou da dúvida. A lição para nós, escolhidos, é que o jejum é uma disciplina que nos torna mais sensíveis ao mundo espiritual. Ele enfraquece a nossa dependência das coisas naturais e fortalece a nossa dependência do sobrenatural, ativando os nossos dons adormecidos. Se a oração fervorosa abre os céus e o jejum limpa o nosso canal espiritual, a terceira disciplina que ativa os nossos dons adormecidos é a consagração que nos separa para Deus. Os dons do Espírito Santo são ferramentas sagradas, e ele só as confia a vasos que estão se consagrando para um uso exclusivo dele. A consagração é o ato de nos separarmos dos valores e das práticas do mundo para vivermos em um padrão mais elevado de santidade. No Antigo Testamento, vemos este princípio de forma poderosa no voto de Nazireu, descrito em Números, capítulo 6. O Nazireu era uma pessoa, homem ou mulher, que fazia um voto especial de se separar para o Senhor. Eles não podiam beber vinho, cortar o cabelo ou tocar em corpos mortos.
Essas regras não eram aleatórias, elas eram sinais externos de uma consagração interna, uma declaração de que a vida deles pertencia a Deus de uma forma única. Homens como Sansão e Samuel foram nazireus desde o ventre, separados por Deus para um propósito extraordinário. Para entendermos a natureza desta separação, podemos olhar para a palavra hebraica nazar. Se pronuncia nazar. Nazar significa separar, consagrar, abster-se de. A lição para nós, escolhidos, é que a ativação dos nossos dons está diretamente ligada ao nosso nível de consagração, de nazar. Não podemos viver com um pé no reino de Deus e outro no mundo e esperar que o poder do Espírito Santo flua através de nós em plenitude. Depois que o escolhido se dedica a estas 3 disciplinas, a oração fervorosa, o jejum que limpa o canal e a consagração que o separa, os dons que estavam adormecidos começam a despertar. A vida que antes era comum e limitada ao natural começa a ser marcada por evidências do poder sobrenatural de Deus. Este não é um processo teórico, é uma jornada de transformação real. A Bíblia está cheia de testemunhos que nos mostram como a vida de um escolhido muda após se dedicar a esta busca. Vemos a vida de Daniel, que através do jejum e da oração recebeu visões que definiram o futuro de impérios. Vemos a vida de Ester, que com jejum e oração recebeu uma ousadia que salvou seu povo do extermínio. E vemos a vida da igreja primitiva em Atos, que através da oração unânime viu portas de prisões se abrirem, enfermos serem curados e multidões se converterem. A ativação dos seus dons, escolhido, não será diferente. Ao se dedicar a estas disciplinas, você começará a ver a mão de Deus se mover em sua vida e através de sua vida de formas que você nunca imaginou. A sua sensibilidade espiritual aumentará. Você começará a ter sonhos e visões com mais clareza, e a sua oração terá um novo nível de autoridade e poder. Agora que entendemos as disciplinas que despertam os dons adormecidos, a conclusão se torna clara. Deus já depositou em você todo o potencial que você precisa para cumprir o seu chamado. Mas a ativação desse potencial exige a nossa cooperação. A rendição, a oração fervorosa e a consagração não são barganhas para comprar o poder de Deus, mas sim atitudes do coração que nos alinham com o fluir do seu espírito. Os dons espirituais não são para a nossa glória, mas para o serviço no corpo de Cristo e para a manifestação do poder de Deus a um mundo que precisa desesperadamente dele. A sua jornada para ativar os dons adormecidos não é sobre se tornar um supercrente, mas sobre se tornar um servo mais útil e um instrumento mais afiado nas mãos do Mestre. Não se contente em viver uma vida cristã limitada ao natural. Escolhido, abrace as disciplinas espirituais. Apague o preço no lugar secreto e você verá os dons que estavam adormecidos em você despertarem com um poder que irá surpreender não apenas aos outros, mas a você mesmo. Agora, quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver com seus dons adormecidos e anseia por ser um instrumento de poder nas mãos de Deus. Você recebeu hoje as disciplinas que despertam a capacitação sobrenatural que já está em você. A sua jornada para ativar os dons de Deus começa agora, com a decisão de se consagrar, de jejuar e de buscar a face dele em oração fervorosa. E fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você está pronto para o próximo nível. Por isso, se você decidiu hoje se dedicar a despertar os dons de Deus em sua vida, comente com o número da perfeição divina. Digite o número 7 nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida.
Se esta mensagem te despertou, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que precisam ativar seu potencial. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa descobrir os dons que Deus lhe deu. E se você quer continuar sendo treinado para viver no sobrenatural, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias.